Olá, Gustavo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, doutor Júlio? Tudo bem, prazer vir conhecê-lo. Você tá bem? De saúde? Tá, família? Quem tá do teu lado? É teu irmão? Aqui é do lado do meu irmão. Tudo bom? Que Tudo bem? legal, prazer, viu? Sim, Prazer. prazer, prazer. Meu pai está presente aqui também, mas não cabe aqui na câmera. Mas estamos Bom todos dia também ao aqui. pai, viu, paizão? E tem um Bom Edson dia. pedindo para entrar. Pode liberar? Pode liberar. Pode liberar. Então É tá, o advogado que está acompanhando. tá liberado. Bom dia, doutor Edson, tudo bem? Parece que falhou. Foi, agora foi. Doutor Edson, é só liberar o mute. Bom dia, viu? Aí, agora deu Bom certo. dia. Bom dia, É que tudo eu já bem? tenho um pouco de idade e aí é um pouco difícil aqui. Imagina, imagina. Tudo bem, doutor Edson? Prazer conhecê-lo, viu? Tudo bem. Ganhou um amigo Prazer é aqui. todo meu, colega. Mais que um, ganhar um amigo aqui, tá bom? Que precisar, estou à disposição. Muito carinho e respeito, Nós, tá? nós estamos com um problema aqui com o doutor Evandro, que ele não está conseguindo entrar. Então, se ele não conseguir entrar, ele vai vir participar aqui comigo. Tá bom, combinado. Tá ótimo. No mesmo computador e na mesma câmera. Tá bom, combinado. Então vamos lá. Vou fazer uma pequena não, né? Que é meio comprida, mas uma introdução do caso, né? Tá bom. E para que tenha, para a gente conseguir evoluir a partir daí, né? Então, em 2011, nós arrematamos um imóvel em leilão, né? E o edital do leilão desse imóvel constavam 3 galpões, né? Em 2 matrículas. E fizemos a arrematação e aí, após essa arrematação, tivemos um pouco de dificuldade de emitir a carta o auto de emissão na posse, né? Foi um processo um pouco mais demorado, tudo, e conseguimos a emissão em 2013, a emissão na posse. Conseguiu. E fomos emitidos na posse e estamos na posse desde 2013, neste imóvel, né? E registrou a carta de arrematação, registrou tudo certinho, conseguiu fazer a transferência do imóvel, né? Nas 2 matrículas e estamos na posse desde então. Só que o imóvel que nós estamos na posse, ele tem uma área maior do que a somatória dessas 2 matrículas. E aí, após nesse período de posse, que nós estávamos na posse desse imóvel, foi movida uma ação de reintegração de posse contra nós, de uma área aos fundos da nossa área, né? E essa ação já transitou em julgado e foi dado ganho de causa para nós. Então, porque a pessoa que entrou contra nós não conseguiu justificar que ele tinha posse anterior a essa data, porque esse imóvel que foi a leilão era de uma massa falida, de uma empresa que já estava estabelecida lá desde 1985, nesses 3 galpões, é uma área só cercada. Esses 3 galpões já estavam lá desde 1985, então essa pessoa que tem essa área, tem um título, né, dessa área ao fundo, quando foi solicitar a reintegração de posse, foi negada porque ele não conseguiu provar a posse anterior. Foi improcedente a ação processória. Que bom. Isso. Aí, e continuamos na posse, desde então o mapa fiscal é da área total, nós vemos desde a nossa posse, vemos pagando os tributos dessa área, né, IPTU da área total. E só que agora, em paralelo a isso, está transitando uma ação trabalhista que o titular dessa área ao fundo foi penhorado essa matrícula dele, né? Que ele diz que é lá no fundo da nossa área. Só que o que acontece lá em 1980, por aí, passava um córrego que dividia nossas 2 áreas, né? Que dividia a área de baixo, por exemplo, tem uma rua aqui, uma área, um córrego, uma área e outra rua em cima. O que aconteceu? Foi feita uma modificação no curso, no leito desse córrego. Você já ouviu falar de uso que acabou aumentando a área de baixo e diminuindo a área de cima. A matrícula dele é em outra rua, na rua Poncho Verde.
E essa na área, rua de cima. só uma pergunta importante, essa área que foi rematada é uma matrícula só? Ou é um conjunto de matrículas? São duas matrículas. Duas matrículas, tá. São duas Ótimo. matrículas. E aí agora está correndo essa ação trabalhista, né? Ele foi penhorado essa matrícula. E o que acontece? Eles estão meio que querendo forçar que essa área lá no fundo, que está querendo que o oficial de justiça vai lá fazer já foi lá fazer uma avaliação e está criando uma confusão, porque eles estão tirando foto do nosso imóvel e tá meio que criando uma confusão, porque esse imóvel foi penhorado nesses autos. Então aí surgiu muitas dúvidas na nossa, como a gente vai agir nesse caso, né? Surgiu a ideia do uso capião, mas aí surgiu a dúvida, falou assim, mas nós temos o justo título dessa área que, porque a gente está lá na posse agora vai fazer 10 anos. A gente pode somar a posse anterior, porque era uma empresa só, uma massa falida, ela estava instituída lá. Basta a gente fazer uma regularização diária, porque nos cartórios eu fiz uma consulta, não constam como confrontantes da nossa área essa matrícula, porque ambas confrontam com o córrego. E como mover o curso do córrego, não sei se é uma regularização diária, bastaria para resolver esse problema. Então nós temos duas matrículas e temos uma área residual, não é isso? Essa área é residual, né? Isso. E essa área residual já tem de posse. Quanto tempo de posse vocês têm? Vai completar 10 anos agora em julho. 10 anos. Tá. Então, olha que... Posso fazer um adendo, Gustavo? Pode sim. Vai ficar mais fácil para o professor entender. O que acontece? Nessa ação processuária que foi movida, que nós trabalhamos, nós acabamos ganhando na falha do outro advogado. Então, necessariamente, não porque ele tivesse o direito ou não. E analisando os trabalhos periciais que foram feitos lá, na verdade, a área que foi arrematada, ela tem a posse que eles pegaram, ela abarca uma parte de uma outra área que não é comportada. Então, vamos dizer o seguinte, nós estamos olhando de frente e de cima, ok, do imóvel. Então, a área que ele reclama, ela pega o fundo da área da esquerda e atravessa, descendo em paralelo, pegando metade da outra área do lado direito. Estou olhando de frente para o imóvel e de cima. Então, o que acontece ali? Tem uma área ali que não é abarcada pela matrícula, que é uma parte de cima e uma parte lateral do lado direito. Eu posso compartilhar? Eu acho que esse mapa, pode compartilhar e colocar esse mapa, fica mais fácil para ele ver, porque tem uma linha tracejada que foi feita de duas perícias. Agradeço, doutor Edson. Pode compartilhar, Gustavo. Então, pode sim. Doutor Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma topografia desse imóvel? Tem a planta mineral descritiva dessa área residual? Tem. E essa área residual não é área de APP, preservação ambiental, nada disso, né? Não, Tá. não, eu entendo não. O que acontece é que, na verdade, lá fisicamente, ela não bate com aquilo que está no trabalho pericial. Entendi. Nessa topografia. E o doutor bem sabe que topografia hoje em dia cabe qualquer coisa. É verdade, é verdade. As pessoas fazem qualquer tipo de delimitação lá e o juiz acaba aceitando porque não tem conhecimento técnico É verdade. a respeito da situação. Então eu vejo lá que assim, é difícil, na nossa opinião aqui, absorver uma posse anterior, na medida que foi feita uma aquisição através de uma carta de arrematação. E acho que a arrematação serve como justo título, que liberaria eles por 10 anos para poder fazer aquela uso capião. Mas eu não acredito muito na retificação diária. Entendi. O que eu vejo pela retificação diária é que acaba que não vai resolver nosso problema. O cara ainda vai continuar tendo aquela matrícula, né, e alegando que aquela matrícula existe em algum lugar. E nós temos um problema lá, porque na verdade a retificação diária normalmente ela é utilizada em intramuros, né, dentro daquela área que você possui. Quando você pretende uma área que é maior, que passa dos limites
já não é bem justificável a retificação diária. E aí tem dois pontos. Não seria a retificação, em virtude disso que o doutor falou perfeitamente, e também não é caso de ação demarcatória ou divisão de terras, porque não é uma briga de quem tem o registro, é uma área residual. Esse é o típico caso de uso capião mesmo. Ou uso capião ou reurb. Mas reurb, a regularização fundiária, nós precisamos que a comissão de regularização fundiária seja muito boa no município, tenha muito conhecimento. Se for aquela comissão de fachada, uma comissão de curiosos, né, também a gente não vai conseguir resolver. Aí vai ter que partir para o uso capião. E o fundamento desse uso capião pode ser o ordinário. Essa carta de arrematação pode ser usada como justo título, assim como um formal de partilha. Essa carta de arrematação, ela pode ser usada como justo título, sim. E detalhe importante, a gente usaria nesse uso capião a tese de uso capião de coisa própria, porque eu poderia aproveitar o uso capião para unificar essa área. Eu posso fazer o uso capião só dessa área, gerando uma matrícula ou um registro, né, na própria matrícula dessa área. Mas eu também posso pegar essa matrícula e fazer a junção, a unificação dela com a matrícula que eu já tenho. E para conseguir fazer isso, eu teria que fazer a inclusão da tese de uso capião de coisa própria, porque eu quero regularizar e incluir na minha matrícula. Isso é possível, viu? Mesmo com forma originária. Mas a questão, eu só não entendi a parte que você falou da arrematação, né? De usar a arrematação como justo título, né? Isso, né? Mas eu posso utilizar, porque no edital de arrematação estão discriminadas duas matrículas. Tá. E ele está alegando que uma terceira matrícula. Eu posso alegar que eu tenho o justo título dessa terceira matrícula? Essa terceira matrícula não tem o justo título, né? Eu não consegui compartilhar minha tela, né? Mas aqui tem um... Ó, quando você clicar no computadorzinho com sinalzinho de mais, dá para compartilhar. Você está no celular? Tem uma permissão aqui que eu ia ter que reiniciar o Google Chrome. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo aí, doutor? Tá vendo essa partinha em amarelo? Tô vendo. A matrícula 36342, não sei se você consegue ver. Tô vendo sim. Em amarelo aqui. 342, em vermelho, 342, 343 foi a que nós arrematamos. Tá. Aí tem aquela parte de cima, que é a matrícula 62583, que não faz parte da arrematação, e essa partinha em amarelo aqui, tá vendo? Do lado direito. Tô vendo. E é o A2 e o A1. Tô vendo, essa 98894, né? Isso, e a 26025. Então, a ideia é que eles estão na posse já há 10 anos dessas três matrículas aí, para cima. Tá vendo? A de cima lá, e corta bem no bico lá em cima, e as duas de cá. E a ideia é a regularização disso. Essa divisa que tem aí, que é que faz uma curva, é o antigo leito do rio, que foi movido para cima. Então, o leito do rio fazia a divisa antes, né? E aí, como eles moveram o rio, na descrição dessa matrícula fala que a entrada dela é na Poncho Verde, que é essa rua aqui de cima, né? Só que aqui agora tem o rio. E me fala uma coisa, esse imóvel está localizado aonde? É em São Paulo. Em São Paulo. Em Itaquera. O bom que vai cair, isso já é um ponto positivo. Esse uso capião vai cair na primeira vara, riscos públicos, ou a segunda, que é uma vara especializada no uso capião. Já ajuda bastante. Porque quando a gente trabalha com vara civil, é difícil, né, doutor Anderson? É difícil, porque é 880, pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? Então, poxa, nós já vamos trabalhar com uma vara especializada. Agora, eu oriento, pelo fato de conhecer essas duas varas, que os doutores podem fazer? O doutor Edson pode fazer uma ação de uso capião, não buscando a unificação da área. Faz um uso capião só dessa área, doutor Edson. Vamos conseguir uma matrícula só dessa área. Por quê? A primeira vara e a segunda vara de públicos aqui em São Paulo tem uma dificuldade, muitas vezes, de compreender esse uso capião de coisa própria, para unificar a área. Diferente do Rio Grande do Sul, diferente do Paraná. Para evitar esse desgaste, e o doutor ter que ganhar esse terceiro grau, segundo grau, eu faria o quê? Eu faria, essa planta já está bem definida, a planta, melhor descritivo, faria os capiões só dessa área amarelo, só. Porque aí eu conseguiria fazer o quê? Ou abrir uma matrícula nova dessa área, ou
fazer o registro da sentença de uso campeão na matrícula, gerando forma originária de adquirir propriedade, na mesma, né? É mais fácil conseguir ganhar assim do que querer fazer a unificação da área. É melhor fazer isso, fica com uma outra matrícula, mas ganha. E dá para usar como justo título e boa-fé, dá para usar. Agora, o detalhe importante, vocês estão com 10 anos de posse, daria para usar o uso campeão extraordinário, do 1238, né? Que não exige justo título. Por quê? Porque a redução de 15 para 10 anos, ela ocorre, uso próprio, tanto para moradia como função social. Lá é usado para quê? Para que tipo de trabalho? É uma empresa, está lotado, né, para uma empresa de reciclagem de plásticos. Ótimo, consegue usar essa redução. É o entendimento, inclusive, das duas varas, né, da primeira e da segunda. Porque a redução de 15 para 10 anos não é só com a moradia habitual, é atividade econômica, e você gera atividade econômica. A posse para uso capião pode ser direta, indireta ou alternada. Então, o que a gente poderia fazer? Deixar de lado o uso capião ordinário e trabalhar com o uso capião extraordinário. No pedido, pode fazer um pedido o quê? Informando que o entendimento é do uso capião extraordinário, caso queira proceder ao uso do uso capião ordinário, que seja feito. Ou seja, você dá a oportunidade da fungibilidade do uso capião. Hoje é possível também de 10 anos para cá. Mas mesmo assim não vão conseguir sucesso com o extraordinário. E falo que é até melhor. Por quê? A primeira vara e a segunda vara de públicos da capital, ela tem um problema. Muitos contratos ela não reconhece como justo título e boa-fé. Aí a gente não está falando de contrato, está falando de carta de arrematação. Mas se essa carta de arrematação, aos olhos do cartório, do Poder Judiciário, tiver uma falha, eles vão dizer que essa carta não serve como justo título. E nós corremos o risco de perder a ação por falta desse requisito. Então, nós usamos o uso capião que não exige esse requisito, juntamos a carta de adjudicação, falamos que ela serve como justo título, mas a gente usa a essência de um uso capião que não exige esse justo título. Então, a gente não corre o risco de correr a favor de uma decisão subjetiva, né? Eu acho que é justo título, eu acho que não é. Nós vamos fugir disso, entendeu? Bem pontuado, porque na verdade a gente teria em tese justo título sobre aquelas matrículas que não tem discussão. Verdade. O justo título daquelas outras matrículas ali, se a gente não for usar para regularização do imóvel próprio, lá a gente fica naquela discussão. Será que já tem o justo título para uma área que a gente não comprou na carta de arrematação, que seriam aquelas duas matrículas excedentes? Nós compramos uma parte que tinha ali com justo título e depois você acaba abarcando outras áreas em outras matrículas. E é um problema, se cai na primeira vara... A gente fica no risco de uma interpretação subjetiva e o juiz, ou na verdade hoje em dia quem dá a sentença é até cartorário, né, doutor? Verdade. Então, a gente fica às vezes na mão de uma interpretação subjetiva de uma pessoa. Você entendeu essa questão? Agora, isso Gustavo, nós podemos usar como justo título a carta de arrematação. E vamos dizer o seguinte, olha, nós pegamos essa posse integralmente, não só das duas matrículas que montam na carta de arrematação, como uma área maior que estão em outras matrículas. Ocorre que pode existir a interpretação de que essas duas outras áreas que estão em outras matrículas não foram adquiridas com a carta de arrematação. Então, nós não teríamos o justo título. Dependeria de 15 anos. O doutor, muito inteligente, disse o seguinte, olha, vamos entrar com outro tipo de uso capião, em que você prova que você usava o imóvel, dá uma destinação comercial, mercantil ou econômica. Aí você não precisa dos 15 anos, você precisa só dos 10 anos. Entendi. Compreendeu bem essa questão? Que essa delimitação é importante para você. Não, entendi sim. Agora a gente consegue fazer isso extrajudicial ou teria que ser judicialmente? Um campeão extrajudicial? Com muito carinho, viu, doutor Edson? Com muito carinho, viu, Gustavo? O uso capião extrajudicial, eu fui um dos primeiros advogados a conseguir no Brasil. Eu fui o terceiro advogado a conseguir. Vendem para nós na internet que é fácil, que é simples, e não é. Nós temos 3 problemas do uso capião extrajudicial. O primeiro problema, o cartório é conservador. E o cartório, ele entende, tanto o tabelião de notas como o cartório registrador, que os emolumentos são baixos diante da responsabilidade. Então, ele não vai registrar o cartório de imóveis, o tabelião também não vai lavrar a escritura pública, se ele achar alguma história confusa, alguma contradição, falta de documentos, então é um problema sério que nós temos. Além disso, esse uso capião é um uso capião que você vai ter que usufruir dele para 2 coisas. Primeiro, usar a súmula 237 do Supremo,
O que é essa súmula 237? O uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa. Então você vai usar esse uso campeão para regularizar. Mas você vai usar esse uso campeão para se blindar, para se proteger, criar um guarda-chuva, um escudo protetor do que possa vir, porque já veio, vai que vem de novo alguma coisa. Então, no judicial dá para você fazer isso, no extrajudicial já não dá. Além disso, você vai usar esse uso campeão judicial para poder instruir melhor o processo. Se você tem poucas provas, poucos documentos, até tem, mas você consegue pedir uma audiência de instrução e julgamento, para apresentação de provas orais, testemunhas, depoimento pessoal. Você consegue pedir a inspeção judicial do juiz para ir até o local. Não vai, sabe que não vai. Manda o oficial de justiça, às vezes nem manda, finge demência, mas são pedidos que você consegue fazer, né? São pedidos que você consegue usar. Não é caso de uso campeão extrajudicial, hein? Extrajudicial você só vai perder tempo, vai gastar dinheiro, depois de 6 meses você gastou dinheiro, tem que ser judicial, viu? Então já vai no judicial. Que aí você usufrui da súmula 237, usufrui do enunciado 492, você cria um guarda-chuva, um escudo protetor e consegue instruir melhor o processo para regularizar essa situação. Agora outra coisa, com relação àquela outra ação, né, que estava correndo, que foi penhorado isso daí. Foi penhorado e já foi levado a leilão, mas não houve interessado, né? Seria interessante a gente entrar com os campeão primeiro, para depois entrar nessa ação, ou a gente já entra nessa ação com algum embargos, algum tipo de coisa assim, para falar assim, opa, peraí, eu estou na posse, ou a gente primeiro faz a ação de uso campeão para depois entrar lá, né? Eu oriento, quando você tem o uso campeão já distribuído, queira ou não queira, numa ação de embargos de terceiro ou qualquer outra, você deixa essa ação mais robusta. Porque você já tem um uso campeão em andamento, você consegue mencionar nessa outra ação. Então, eu faria o quê? Eu faria uso campeão para conseguir, caso eu use outra medida judicial, eu tenho essa medida judicial mais robusta. Então, eu já faria de imediato o uso campeão. Tanto é que esse uso campeão, o que pode fazer? Se for demorar muito para juntar documentos, pode abrir em preliminar um pedido de prazo suplementar de 30 dias para juntar novos documentos. Só para ganhar tempo. Porque o que perde tempo no uso campeão é juntar documento. Como a gente precisa desse uso campeão com rapidez, o que a gente pode fazer? Distribui, pede prazo suplementar e dá o devido andamento. Entendi. Deixa eu ver outra coisa. Mas tem que esperar completar os 10 anos. Não, sabe o que dá para fazer também, doutor Edson? Existe aquele entendimento recente da posse complementar no decorrer do processo. Então esse uso campeão, qual que é o grande segredo dele? A gente trabalha com o uso campeão, do 1238 do Código Civil, parágrafo único, o enunciado 492, a súmula 237, só que nós trabalhamos também com o uso campeão da posse complementar. Por quê? Porque o tempo que durar essa ação, essa posse vai ser completada, né? Completada no sentido de 2 anos, 3 anos, demorou a ação, esse período, esse lapso temporal não é perdido, ele é somado ao uso campeão. Agora, uma coisa, doutor Júlio, meio tempo, nós fizemos quem arrematou esse imóvel foi meu pai, né? Era uma pessoa física, né? E no decorrer desses anos ele fez uma constituição de capital, constituição de capital. Esse imóvel ele colocou como capital social numa empresa, né? E agora registrado é uma empresa de administração de bens próprios. Se fosse uma holding familiar. Se fosse uma holding. Tá. E a gente tem que fazer algum documento de cessão de direitos possessórios, alguma coisa para ir, porque agora o título dessa na matrícula lá tá como proprietário tá a holding, né? Tá essa empresa. A gente precisa fazer alguma coisa porque senão não vai dar o tempo de posse, né? O que vai ter que fazer então? Vai dar uma analisada. Desculpa. Imagina, doutor, que isso, fica tranquilo. Eu só ia complementar que seria bom ver como é que foi feita a integralização para depois ver se há necessidade ou não de fazer esse documento em apartado. Porque muitas vezes na integralização já consta essa transferência do imóvel com uma posse anterior que data da carta de arrematação, por exemplo. Então é difícil emitir uma opinião sem ver como foi feita a integralização. Agora me fala uma coisa, hoje, Gustavo, você tem alguma coisa no seu nome desse terreno? Alguma coisa que você fez, uma benfeitoria, alguma coisa? Tem isso? Tem um contrato de locação, né? No seu nome?
E tem o IPTU, acho que continua ainda. Não, o IPTU, o IPTU é na área total. O IPTU está com a área total, né? Que nós estamos essa área total dá desde 1980, desde na época da construção. Entendi. Porque se você não tivesse documento nenhum, aí teria que fazer. Porque você vai usar a posse do teu pai. Então teria que ser o quê? Teria que ser feito um contrato chamado de cessão de direitos possessórios e afins não oneroso. Como se fosse uma doação dos direitos possessórios. Para não envolver doação, não entrar naquela questão mais formalista, né? Como você já tem alguns documentos no seu nome, o contrato de locação também tem. Eu não vejo necessidade de fazer essa sessão, não. Dá para fazer os campeões no seu nome usando esses documentos. Você tem poucos documentos, mas aí você vai correr atrás. Tentar fazer benfeitorias, pegar recibo, nota fiscal, comprovante de endereço, tentar passar alguma coisa para lá. No decorrer do processo, você vai instruir melhor. E esse uso capião... mesmo porque a gente vai fazer o uso capião ali só daquela matrícula ali, né? A gente não vai tentar unificar tudo, né? Porque se você virasse para mim e falasse assim, professor Júlio, eu não tenho documento nenhum, tá tudo no nome do meu pai ou da empresa. Aí fica difícil, né? Como que vai colocar você na história no polo ativo? Teria que fazer essa sessão para trazer você pro jogo. Mas como você tem... Não, a ideia é fazer... O polo ativo vai ser em nome da empresa. Vai ser em nome da empresa? A empresa vai ser a pessoa jurídica que vai requerer o uso. Mas talvez, doutor Edson, será que não seria melhor a gente fazer como pessoa física do meu pai, que é o arrematante, que a carta de arrematação já está nele, que a missão na posse já está nele? Eu acho que não, porque o imóvel hoje está em nome da empresa. Mas a gente não vai estar... Aquelas duas matrículas não são... Não vai estar. A gente não vai estar entrando com os campeões só naquela matrícula dele? Então, mas aí a questão, você precisa ver o instrumento que tem integralização da empresa. O que ele integralizou? Ele integralizou só aquelas matrículas e aquela área que consta na matrícula, ou ela foi integralizada com a posse da área maior? E que, inclusive, quem está pagando o IPTU hoje é a pessoa jurídica da área maior, por exemplo. Você tem uma questão de legitimidade em saber se vai entrar na pessoa física, quem está pagando o IPTU? É a esfera? O IPTU da área maior, e está ocupando, ela é a titular do direito. Desculpa, Imagina, fica à vontade. Quem está pagando o IPTU hoje é o inquilino. Mas isso aí eu acho que é uma coisa da gente avaliar direitinho, né? Para ver que a gente poderia... Na verdade, esse uso capião pode ser feito no nome da pessoa jurídica e pode ser no nome da pessoa física. Mas aí fica a critério de vocês, o doutor conhece melhor os instrumentos que tem na mão, né? Agora, que tem que usar essa súmula 237, que tem que usar a uso capião extraordinário do 1238, e também o RESP, se quiser até anotar, o RESP é o 1361-226. 1361-226. O que é esse RESP? Esse recurso especial é aquele recurso que falou em 2018 que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Para vocês é excelente isso, por quê? Se a vara de riscos públicos, a primeira ou a segunda, falar, tá faltando lápis temporal aqui, vocês conseguem ganhar no decorrer da ação, vocês ganham a ação do mesmo jeito. Nós estamos fazendo uma ação de uso capião para blindar. Por mais que o judiciário queira falar, não, vai ser improcedente, ele não vai conseguir, porque ele não vai achar motivos, ele está bem fundamentada a ação, está bem trancada, entendeu? Entendi. Agora, eu orientaria a fazer judicial, não é caso de extrajudicial de jeito nenhum, nem muitos documentos tem, né? Não é caso, é judicial mesmo. E também, se possível, partir para o uso capião extraordinária, porque o extraordinário não exige justo título, não corre o risco dessa interpretação subjetiva, igual o Dr. Edson falou. Perfeito. Mas existe uma chance grande de dar certo, hein? Planta já tem, né? Memorial descritivo, tem tudo. Ó. Tentar trabalhar um pouquinho mais essas provas. Se vê que não tem muitos documentos, uma saída que eu oriento, até estava conversando com um aluno antes da posse. Pega umas declarações, declaração de ciência. Eu, nome completo, RG CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano tem a posse há tanto tempo. Pede para uns 3, 4, 5 conhecidos assinarem e reconhecerem firma. Isso tem valor probatório, segundo esses 2 cartórios, viu? Só não pode ter o mesmo sobrenome, hein? Não, sim. Pode pedir um vizinho ali. E se também, se o vizinho não quiser assinar, pode ser um conhecido mesmo. Um conhecido, alguém que tem amizade, você tenha confiança. Tá.
É uma saída, né? Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta que a gente já conversou disso lá atrás, há uns 3, 4 anos. Vocês passaram o IPTU no nome da Esfera, né? Não, na verdade ali não é a Esfera, ali é uma outra empresa, viu, Edson? Ali chama Vale Cordeiro Participação de Sociedades. Sim, mas vocês não conseguiram ir na prefeitura e tentar passar para o nome da Esfera, o IPTU? Não, naquela área ali nós nem tentamos. Seria bom tentar, de repente eles colocam lá. E aí fica mais fácil de você provar o pagamento. Mas a gente está querendo fazer um negócio desvinculado totalmente da Esfera, sem nenhuma relação, entendeu? Não entendi. Vocês não vão pedir aquele imóvel para a Esfera, o uso capião daqueles imóveis? Não? Não. Porque vocês esperam provar lá a posse, desde a arrematação. E arrematou foi o Edson Castelã. Vocês vão pedir em nome da pessoa física dele? Não sei. Mas você vai provar que uma pessoa jurídica abarca metade do imóvel e a outra é proprietário de uma posse de uma outra metade de uma construção. Com a Amazon. Veja, na foto que você mostrou aí, nós temos uma construção única, tá certo? Nós temos 3 galpões. No segundo galpão, pega uma partezinha e no outro pega uma parte maior, quase metade. Sim. Vocês exerceram uma posse conjunta ali. Vejam, eu estou questionando, até o doutor pode me ajudar, o professor, na verdade. Como é que o júri vai interpretar que vocês fizeram uma posse conjunta e que agora você está pedindo uso capião só no nome de uma pessoa física e descartando a pessoa jurídica? Não é posse conjunta, Edson. Foi assim, ó, no primeiro momento, em 2013, lá, foi meu pai que arrematou, Edson Castelã, pessoa física. Ele arrematou, ele tomou posse. Edson Castelã tomou posse de tudo. Estava lá em posse dos 10 mil metros. Aí, depois que aconteceu? Num determinado momento, o Edson Castelã integralizou o capital numa pessoa jurídica, numa outra empresa que não é a Esfera, uma outra empresa, integralizou o capital, e aí essa empresa tá com a posse total. É isso. É isso que a gente tem que ver, se tem que fazer algum contrato, quando ele integralizou o capital, ele também fez uma sessão de direitos possessórios, alguma coisa assim, para essa posse poder somar, porque ele faz parte da administração dessa empresa, entendeu, Edson Castelã? Sim, agora, mas veja, quem fez a locação lá está em nome de qual empresa? Não, locação... O locador fez o contrário. Está em Vale Cordeiro. É a Vale Cordeiro? A Vale Cordeiro está no contrário. E vocês integralizaram esse imóvel na Vale Cordeiro? Isso. Então, mas vocês não querem que a Vale Cordeiro que figure no polo ativo da ação? Não, pode ser. A gente tem que ver o que é melhor para a ação. Não, tudo bem. O Vale Cordeiro ou a Edson Castelã. Eu acho que ela é a Vale Cordeiro, né? Porque ela que acabou comprando o imóvel com a posse daquilo que não faz parte da matrícula. Ela não comprou, Edson. Ela foi integralizada, assim. Foi uma integralização de capital. Nessa empresa em que eu sou o administrador. Sim. Porque o que eu estou querendo estabelecer aqui é o seguinte, veja, senhor Edson. Quando o senhor arrematou a área e passou a usar a área maior como uma posse, vamos dizer, o senhor comprou um domínio e desse domínio veio uma área maior que a posse. E quando o senhor pegou esse direito, que é a matrícula e a posse de uma outra matrícula e integralizou na Vale Cordeiro, é muito mais fácil que seja a Vale Cordeiro a titular da ação e ela figure no polo ativo, para que ela possa requerer a uso capião, do que a pessoa física do senhor Edson. Porque é difícil você levar para a interpretação de um juiz que uma pessoa jurídica usa metade do imóvel e uma outra pessoa física usa a outra metade do imóvel. Não, Sim, entendi. Entendeu? É difícil que o juiz dê uma uso capião para uma pessoa sobre metade de uma construção de um imóvel. É muito difícil a prova disso. Não, entendi. E um detalhe importante, viu? Eu imaginei o seguinte, quando eu falei que a gente poderia fazer no nome da pessoa física, eu imaginei que ia ser o seguinte, que não iria interferir
essas outras matrículas, que a gente estaria discutindo somente a área daquela matrícula. Não iria interferir, como a gente não iria precisar de justo título, não iria interferir quem era o proprietário daquelas outras duas áreas. Por isso que eu falei, como o auto de emissão na posse já está em nome do pai, poderia ser feito só com o nome dele, ele solicitando o uso capião daquela área. Porque, para todos os efeitos, o que foi legalizado foi aquelas duas matrículas ali de baixo. Então, como eu achei que são coisas independentes que a gente iria fazer, e uma coisa não ia influenciar, a gente não ia precisar provar junto do título, eu falei assim, bom, eu sugeri que fosse feito, mas se você acha que isso tem força de mostrar que aquela área de baixo já está em nome daquela pessoa jurídica, e fazer o negócio como um todo, porque o que eu havia entendido é que a gente iria fazer o uso campeão só daquela área. Mas é isso, né? A gente precisa ouvir ter uma matrícula com a área total. A gente precisa ouvir a opinião do professor, mas assim, na opinião aqui do escritório, o que acontece? Nós poderíamos até fazer o campeão em nome do senhor Edson, das áreas independentes, se não houvesse uma construção nos lindes ali do que nós vamos requerer. Se fosse só a área por si só, e o senhor Edson tivesse feito algum investimento na área, na pessoa física dele, com recibo, etc. e tal, poderia-se até, acredito eu, nós vamos precisar da posição do que pedir em nome dele. Porém, como Vale Cordeiro, é esse o nome? Isso. Como a Vale Cordeiro é que tomou posse e ela tem já na matrícula do imóvel metade daquele galpão, fica muito difícil conceder uma outra metade de galpão para uma pessoa física. Entendi. O que você acha, professor? Com muito carinho, viu, gente? O Dr. Edson está tocando um ponto importante. O uso capião que a gente tem que pensar é uma ação declaratória. Então nós vamos bater na porta do Poder Judiciário e falar, Judiciário, nós temos a posse, manso pacífico e ele nos dona. Então, é a ação do uso capião para que ela seja bem sucedida, principalmente nesses cartórios que vão cair. A gente não pode entrar em questões polêmicas. Quanto mais a gente fugir de questões polêmicas, contraditórias, melhor a gente ganha com facilidade de ação. Então, pode ser feita numa pessoa jurídica? Pode. Se conseguir fazer numa pessoa física, melhor ainda. Lá não tem um entendimento desses dois cartórios que pode ou não pode. Pode fazer os capião de pessoa jurídica. Mas começa já a complicar, uma fiscalização maior, um olhar mais clínico. Quanto mais a gente fugir desse olhar clínico, melhor. Então, evitar de entrar em questões polêmicas. Na hora que for distribuir esse uso capião, o que é importante fazer também? Abre um tópico na peça da localização e da descrição do imóvel. E aí copia exatamente o que está na topografia. Joga lá. A foto também, o mapinha do Google também. Por quê? Assim a gente tem conseguido mais decisões procedentes em relação a esses cartórios, tanto na primeira como na segunda. Evitar de entrar em questões polêmicas. Nos fatos também, evitar. Fala, né, que adquiriu a área, entrou depois talvez da arrematação de um leilão, mas não precisa ficar voltando muito desse assunto. Tem que deixar bem claro que é uma ação declaratória. A gente só quer o quê? A declaração de um direito notório. Pronto, ponto final. Então, o que o Dr. Edson está nesse sentido, concordo. Por quê? Quanto menos a gente entrar em questões polêmicas, melhor. Eu sei que muitas vezes a gente quer explicar muito na ação, mas a uso capião é uma ação que tem que explicar pouco. A gente tem que bater mais o quê? Nos requisitos. Posse, manso pacífica, animus domini, que estão cumprindo a função social da propriedade, porque a nossa oportunidade de ter sucesso na ação é maior, entendeu? Entendeu, Gustavo? Agora outra coisa, entendi. Agora uma coisa, essa posse mansa e pacífica, né, que nem você comentou aí, ela não pode ser questionada por causa que eles moveram aquela ação de reintegração de posse? Que aquilo foi discutido num determinado período? Ou isso, como já está transitado, julgado, já está pacificado e... É claro que provavelmente se eles se habilitarem ou contestarem, eles vão alegar isso. Mas está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a posse só deixa de ser mansa e pacífica quando eu tenho as ações petitórias, que é a reivindicatória, emissão da posse, ou as possessórias, mas com o trânsito julgado procedente. Quando não tem, quando eu tenho ação em andamento, ou em grau recursal, ou a ação foi improcedente, a posse continua sendo mansa e pacífica. Então, nesse caso, a posse é mansa e pacífica ainda de vocês, hein? Tá. Deixa eu ver aqui, a gente tinha anotado algumas coisas, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria questionar. Lá na posse mais pacífica, então,
E uma dica também importante, viu, doutor? Essa ação, trabalha ela, eu falo isso porque essa primeira vara e a segunda, ela tem nos ajudado muito nesse sentido. Trabalha com uma ação declaratória mesmo. Não coloca nem réu, não coloca em face, contra, não. Coloca lá, ação declaratória de uso capião extraordinária, ponto, né? Social, habitacional. Trabalha com 1238, parágrafo único, e o enunciado 492. Lá no pedido, pede a citação dos confrontantes, pede a citação do último proprietário que consta na matrícula, mas só no pedido. No sistema do TJ, às vezes nós somos obrigados a cadastrar um réu de mentirinha, porque o sistema é falho. Mas na peça em si, não coloca réu, para não chamar atenção, deixar claro que é o quê? É uma ação consensual. Sim. Bem anotado. Bom, então, não sei se tem mais alguma dúvida. Não? Eu sou de opinião que deveria sair no meu nome. Então, mas Porque não é uma pessoa física. Quando a empresa, os caras querem mais detalhes dessa empresa, sabe? Pensa que não é uma pessoa que está fazendo eu acredito muito. Porque acontece o seguinte, em todos os pontos, eu sou o proprietário da coisa. Se quiser vender lá, tem que vender eu que assino, eu que faço. Vocês não podem vender, ninguém da empresa pode vender, eu que tenho que vender. Então eu acho que seria melhor fazer no meu nome, que é o que se torna mais fácil. Os documentos comprobatórios estão, por exemplo, contratos de locação, que comprova que a gente tinha prova, posse lá, está no nome da Vale Cordeiro. Mas quem é o responsável pela Vale Cordeiro? Mas isso não tem nada a ver, né? São duas pessoas diferentes. Não sei, é isso. Sim, Jorge, pode falar. Então, porque acontece o seguinte, o que eu penso que seria... pode deixar. O que eu penso que seria o seguinte, seria mais tranquilo se fosse no meu entender, vocês são os técnicos aí, porque acontece o seguinte, quando é uma pessoa física, parece que o negócio corre mais tranquilo. Você pode verificar em todas as ações que nós entramos com o nome de pessoa física, deu mais certo. Quando é pessoa jurídica, parece que tem mais detalhinhos, parece que as pessoas já olham com outro olhar para essa empresa, para uma empresa, o que é isso, o que é... Eu acho que seria, agora não sei, a parte legal disso aí tudo, a comprovação, o que precisaria. Precisa analisar com cuidado, sentar e ver o que tem. Se todos os documentos, todas as provas estão no nome da pessoa jurídica, aí compensa fazer o nome da pessoa jurídica. Tem dado certo, sim, muitas ações procedentes em nome da pessoa jurídica, é um direito, o uso capião é possível em nome de pessoa jurídica também. Agora, se tem poucos documentos, não são documentos marcantes, né? Tem documentos também no nome de pessoa física, aí se tem um meio termo ali, está quase igual a questão documental probatória, eu sempre gosto muito de trabalhar com a pessoa física, né, pessoa natural, porque realmente tem um olhar mais calmo, mais leve em relação à ação de pessoa física. A pessoa jurídica, não que é mais fiscalizada, uma coisa assim, mas no uso capião, às vezes o Ministério Público ele fiscaliza mais, faz alguns questionamentos. É comum isso acontecer. Eu fiz uma ação de uso capião recentemente com uma associação. O valor da causa foi o valor de 1 milhão. E não tinha jeito, não dava para mudar o valor. Tinha que ser esse. O Ministério Público chamou a atenção do Ministério Público. Aí o Ministério Público falou, mas por que não fazer a ação no nome dos associados? De forma individual, cada um com o seu lote. Já faz várias ações do capião, cada um no seu nome. Aí nós tivemos que explicar que não, que tem que sair no nome da associação para depois sair no nome dos compradores dos lotes da associação. Por questão de segurança, por questão também de estratégia, para não dar confusão. Aí deu certo. Mas o Ministério Público implicou. Então, pode acontecer. Se acontecer, também não é nada absurdo. É só justificar e pedir o andamento do processo. Também a gente não tem que ter receio em relação a isso, não, viu? Pode ser que o Ministério Público, alguém se manifeste sentido contrário. Tivemos um caso também, uns 2 anos atrás. O Ministério Público também é uma pessoa jurídica. Veio informar que entendo que essa uso capião deve ser improcedente.
Aí que eu fiz? Eu falei, mas por que improcedente? O Ministério Público pede a improcedência da ação, mas não fundamenta. Requer o andamento do feito. Porque o juiz começou a jogar. Responde ao Ministério Público, a cota do Ministério Público, volta para o Ministério Público. O processo travou ali uns 6 meses. Então, eu pedi um andamento e deu certo. Né? E acabamos ganhando a ação. Então, não tem que ter receio. O que pode acontecer é isso. Aí pede o andamento do processo, para fugir desse enrosco, desse imbróglio, né? Agora, professor, uma questão. É o seguinte, lá a gente tem são 3 matrículas ali que não pertencem àquela outra área, né? Tem 3 matrículas superiores ali. Eu acho que a gente deve entrar com as 3 ao mesmo tempo, entrar uma. O que você acha que faz esse uso? Porque tá fracionado ali, né? Não tá uma área única. A área remanescente são dividida em 3 matrículas diferentes. Porque a gente entra com uma matrícula, e depois espera a concluir para entrar contra a outra. Não sei se pode entrar contra a outra. Pode. O uso capião, nós podemos fazer um uso capião só para unificar as áreas, as 3 áreas. Isso é possível. O uso capião é usado para unificar áreas e para desmembrar, para separar. Eu consigo transformar no uso capião uma matrícula em 4, 5 ou mais, né? Eu consigo transformar 3 em 1. Nesse caso, precisa analisar a parte documental. Se eu tenho documentos separados, fracionados, compensaria fazer um de cada área, porque aí eu consigo provar com mais facilidade. Está tudo documento único. Documento único? Documento que a gente tem comprovatório, né? O que a gente tem de comprovatório? A gente tem o contrato lá de locação. Tá, da área toda.